Paz do Senhor, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, seja a data que você assistir esse vídeo, seja tocado por a verdade da palavra do Senhor. Vem comigo ler Bíblia? Vem comigo ler Bíblia porque eu tenho certeza no Deus que nós servimos, que esta palavra vai edificar sua casa, vai curar todas as feridas, sendo emocional, física, espiritual. Ela é a cura. Aleluia! Quem tem ouvidos, ouça esta palavra e ela faz prodígios, maravilhas, irmãos. É através dela que nós temos vencendo e rompendo em fé. Amém? Capítulo 9 de João, Evangelho de João. Nós estamos lendo esse livro que é maravilhoso. Nós já lemos Atos dos Apóstolos, já lemos Mateus e agora estamos lendo João, né? Que é um dos evangelhos, né? Escrito por João. Ele foi também o que escreveu as cartas de João e o Apocalipse. Então, eu gosto muito do jeito que João aborda, né? A vida, a chegada de Jesus em carne na terra, né? Porque nosso Jesus já faz presente desde os séculos. Antes que nós fosse formados, Jesus já existia, mas que ele se fez em carne e habitou no meio de nós, né? O verbo, o haja luz, se fez carne e habitou no meio de nós. Ele começou ali no capítulo 1 de João e até então ele não fala de algo de que alguém contou, né? Porque João era aquele que escrevia tudo, que estava perto de Jesus a todo momento, que deitava no ombro de Jesus. Então ele escreve coisas que ele escreve de maneiras que os outros evangelhos não conseguem contar. Contam, mas às vezes até pouquinha coisa de diferença, porque que um olho vê, o outro já não está vendo, né? Então cada um tem o seu jeito de contar para nós. Mas João, ele conta porque ele esteve até na hora do Calvário ali, né, com Jesus. Então eu amo muito esse livro e quero compartilhar com os irmãos essa leitura. Capítulo 9 do Evangelho de João. Amém, queridos? A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, estes ou os seus pais, para que nasceste cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. Não entende, irmãos? Tem gente que diz assim: porque aquela lá tá com câncer, tá pagando alguma coisa. Aquele lá tá com um negócio na perna porque tá pagando alguma coisa. Aquele lá... Irmãos, não somos juízes, nós não podemos julgar ninguém. Ninguém paga o que Deus, ele não cobra. Porque é ele que sabe, é ele que conhece as obras do ser humano. Ele vê o que nós não vimos. E sim, claro que tem o preço a ser pago. A desobediência gera um preço. O que plantou vai colher. Né? Mas o que o Senhor estava dizendo aqui para os discípulos é que nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então é desse jeito, meus irmãos. Quando alguém passa por um vale de enfermidade ou passa por uma provação, é para a glória de Deus. Quantos testemunhos eu tenho, irmãos, de curas extremas mesmo, que assim, agora eu vou para a glória. E o Senhor vai lá e faz a manifestação do poder dele ser visível. Para quê? Para que a gente testemunhe nos altares, para que a gente diga com toda certeza: não, nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Existe os testemunhos. E para ter o testemunho, o Senhor nos coloca à prova. E este homem foi usado para manifestar as obras de Deus na vida dele. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Se naquele tempo Jesus já tinha pressa de anunciar os seus feitos, suas maravilhas, seu poder, manifestar o seu poder para que todos viessem crer nele, imagina agora que está muito mais perto do fim, meus irmãos.
Ah, meu Deus do céu. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-os aos olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes os conhecia de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Porque era cego de nascença, irmãos, ó. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou estes seus pais para que nasceste cego? Quando uma pessoa nasce cego, na verdade, irmãos, muitas vezes eles não têm nem os olhos mesmo. Uns diziam, ele é, outros diziam que não era. E ele dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Versículo 11. Respondeu ele, o homem, chamado Jesus, fez um lodo, untou meus olhos e me disse, vai no tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. O Senhor também usou essa parábola, esse feito aqui desta cura, irmãos, para nos deixar bem explicado que muitas vezes é usado um medicamento. Usado o medicamento, o Senhor usou ali o lodo e usou a água do tanque. O Senhor não podia dizer assim, ó, sem tocar nele, que haja olho? O Senhor podia, irmãos, mas assim como foi feito lá com aquele rei que Isaías profetizou e fizeram uma pasta de figo e colocaram nas chagas deles e o Senhor acrescentou 15 anos a mais da vida dele, assim o Senhor fez com esse cego. Ele fez um lodo, cuspiu com a saliva. Irmãos, tem um significado muito profundo se nós for agregar e esmiuçar essa palavra, mas que fique na nossa mente isso. O Senhor usa os seus medicamentos também para curar as pessoas, para tratar. Ali ele usou a saliva, ele usou o barro, que é o pó, na vista. Ele quis dizer, fosses formado do pó, então eu posso fazer um lodo do pó com a minha saliva, ó, porque teve que ter a mão de Deus desde o princípio lá, quando ele fez Adão e Eva. Ele juntou todas as propriedades e vai lá na água, ó, na água, e lava. E aí ele viu. Irmãos, se nós juntar essas propriedades, é o que nós precisamos para abrir a nossa visão espiritual, irmãos. Nós precisamos ser humilde, né? Meu Deus, não, um pó, um lodo na minha vista. Um cuspe, não, né? Mas, irmãos, e a água, lavar, tirar aquilo, e aí ele viu. Então, traga isso para o seu mundo espiritual, abra a sua visão espiritual, seja humilde, entenda que alguém pode te ajudar, pode te ensinar o caminho a seguir, que será melhor, porque um cego não pode guiar outro cego, porque ambos vão cair num buraco. Mas se aquela pessoa que for guiar, que for orientada pelo Espírito Santo, todos vão chegar em um lugar seguro. Aleluia. Versículo 13. Levaram, pois, aos fariseus o que Dante fora cego. E era sábado. Olha, irmãos, olha aqui, ó, o sábado de novo. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo. Ele abriu os olhos. Ora, o Senhor trabalhou ali no lodo, né? Então já fez um feito. Então os fariseus já vieram. Então os fariseus, por sua vez, lhes perguntaram como chegar a ver. Ao que ele lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros,
Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Houve contenda entre eles. Por quê? Porque eles queriam que guardasse o sábado. E olha, o Senhor Jesus é o Senhor do sábado, é o Senhor da segunda, o Senhor do domingo, o Senhor da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Ele é o Senhor dos nossos dias, irmãos. Ele pode tudo em qualquer momento. Oh, aleluia, Jesus. Nós temos que guardar o nosso caminho, o nosso coração a todo instante, irmãos. Versículo 17. De novo perguntaram o cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Olha a incredulidade, irmãos. O Senhor mostrando os seus feitos, as suas maravilhas. O Senhor mostrando que curava, que salvava. Mas as pessoas não acreditavam no ministério de Jesus. Quantas vezes acontece isso com nós? O Senhor mostra, mas as pessoas não acreditam no ministério. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Porque, irmãos, contra a verdade, irmãos, a mentira não prevalece. Podem levantar calúnias, podem dizer diz que me diz, que pode inventar tudo que tiver, que o inferno é que levanta. Mas contra a verdade, a mentira não prevalece, irmãos. Se fosse assim, Satanás prevaleceria contra Jesus. Quis levantar um trono acima do de Jesus. E aí o que aconteceu? Perdeu tudo que Deus deu para ele. Foi colocado para a terra. Desceu da sua glória que Deus tinha concedido a ele. Era um anjo muito poderoso. E agora o fim dele é o quê? É lago de fogo, junto com todos aqueles que creem nele. Todos que vivem na obra da carne. Todos que não têm o seu coração circuncidado em Cristo Jesus. Hoje não vivo mais as obras da carne. Se eu digo que eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Então quem é de Jesus não vive nas trevas. Não vive andando, fazendo as práticas do mal, como os das trevas fazem. Não vive, ele é separado, ele é diferenciado. Jesus, aleluia. Este é o nosso filho, e que nasceu cego. Versículo 21. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem, falará de si mesmo. O que eles quiserem dizer, ele já não é uma criança. Ele já é grande, ele já pode dizer quem foi que abriu os olhos dele. Porque nós conhecemos ele, esse é o nosso filho, nasceu cego de nascença, mas agora ele vê. Então vamos lá e pergunta para ele, que ele já é adulto. Ele já responde pelos seus atos. Aqui, irmãos, é muito forte se nós for comentar aqui. Aquele que responde pelos seus atos tem que responder pelos seus atos. Não precisa estar tocando para ninguém, estar respondendo. Não, vai lá, pergunta para aquele. Ou vai lá e diz, pergunta se é mesmo. Não. Se já é adulto, não é uma criança, não é um adolescente que mente, que inventa coisa, pergunte para o adulto e confie no adulto. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois este já havia sentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulsos da sinagoga. Então eles tinham medo de dizer que foi Jesus, porque senão eles poderiam ser expulsos da sinagoga. Não estão entendendo a palavra, meus irmãos? Como hoje em dia, meio que oculto, tem muita gente assim, querem estar na igreja, mas não confessam Jesus de corpo e alma. Porque se confessassem Jesus de corpo e alma, não viviam na prática da libertinagem, do mundanismo, não viviam nas práticas das obras da carne. Se vivessem Jesus de fato, irmãos, que conhecessem Jesus de fato, não traíam suas esposas, não traíam seus esposos, não havia divórcio, não havia separação, não havia, porque
estaria vivendo Jesus de fato. Eles estavam ali, queriam estar na sinagoga, mas não poderiam confessar Jesus que tinha curado seu filho, porque poderiam ser expulsos da sinagoga. Então vivem na prática do pecado, como que colocando um cisquinho para baixo do tapete. Tá tudo bem, tá tudo bom. Mas e naquele dia que o Senhor vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai? O que são as bem-aventuranças, irmãos? Está lá em Mateus 5. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Mas agora qualquer coisa que levantam contra nós, a gente já quer deixar Jesus, já quer deixar a igreja, já quer deixar o caminho. Então o céu não te conhece. Porque se o céu te conhecer, tu não abandona Jesus por nada e nem por ninguém. Não existe autoridade na terra que possa te afastar do amor que tu tens pelo teu Jesus que morreu na cruz por ti. Se existe algum homem terreno que tem o poder de te afastar de Jesus, é você. A tua incredulidade e a tua infidelidade. Amém, queridos? Essa palavra é muito forte, mas é maravilhosa ao mesmo tempo, porque nos dá uma certeza de que se nós estiver com a consciência limpa com o céu e o céu nos conhecer, pode tudo se levantar, o vento soprar, a onda levantar, mas Jesus está no barco. Amém, queridos? É desse jeito. Glória a Deus. 25. E ele retrucou: se é pecador, não sei, mas uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Olha, irmãos, eles falaram no 24 aqui, ó. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Irmãos, pode qualquer uma pessoa falar contra o teu ministério, contra o que tu aconteceu, até não acreditar nos teus testemunhos. Quando eu falo que eu ganhei um útero novo, muita gente não acredita. Mas aí eu tenho os ultrassons que mostram um que estava com pólipo, um que estava com os cistos, um que estava com tudo, e o outro que na outra semana que não tinha mais nada. Então a gente tem que provar para os incrédulos que o nosso Jesus é o mesmo, irmãos. Mas tem muita gente que diz: mentira, isso aí, que nada. Irmãos, importa que nós sabemos, eu estava com este problema e agora eu não estou. Não está impossível de ter outra enfermidade do meu corpo sendo acometido de outra enfermidade, mas a gente crê no Senhor de novo. Se Ele querer curar, Ele cura, e a gente vai seguindo de fé em fé, de vitória em vitória. Agora, nós temos que ter essa certeza que esse cego tinha. Podem levantar tudo, podem duvidar do quem eu sou, do que o Senhor fez por mim. Agora, uma coisa eu sei que eu tinha câncer. Hoje eu estou aqui, ó, desde 24 anos, já estou com 43. Estou viva, não morri. Um câncer maligno, 6 meses de vida, 98% para perder a voz, mas estou aqui falando como nunca. Ei, glória! Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Para Ele, toda honra, toda glória, todo louvor. Uma coisa eu sei, eu era cego. E agora vejo. E nada mais importa, irmãos. Uma coisa eu sei, Ele olhou para mim. E não importa quem olhe ou quem deixe de olhar. Crente tem que ter essa certeza no que o Senhor tem feito na sua vida. Versículo 26. Perguntaram-lhe, pois, que te fez Ele? Como te abriu os olhos? E ele lhe respondeu: já vou-lo disse, e não entendestes? Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então, vocês estão tão preocupados, vocês querem que eu fale alguma coisa errada, ou omita, ou minta? Eu não tenho que mentir. É como se ele quisesse, assim de novo, ó. Ele fez um lodo, cuspiu no lodo, tocou nos meus olhos, mandou eu me lavar no tanque de Siloé, eu me lavei e vi. Estou vendo. Este homem fez eu ver. Versículo 28. Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés.
Ai, irmãos, que tristeza, eles cumpriam à risca a lei de Moisés, que era de Deus, que era o Pai, o nosso Pai, do nosso Jesus, mas eles mesmos por si só não cumpriam a lei de Moisés, porque o próprio Moisés diziam que Jesus viria e que necessitaria de que os homens fizessem o ide dele depois que ele fosse assunto aos céus. Mas tudo que ele falava, eles queriam voltar para Moisés e não aceitar nas profecias que o próprio Moisés já tinha dito que viria. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Não sabeis de onde ele é? Deus falou com Moisés: Moisés, o que tens na mão? E aí abriu-se o mar e o povo passou. Os feitos eram feitos através de Moisés porque Deus fazia. O mar se abriu. E aí ele queria dizer aqui: é estranho, vós não sabeis de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos, assim como abriu o mar vermelho para Moisés, ele me abriu os olhos de nascença. Ei, glória a Deus, eu me alegro com essa palavra, irmãos, porque a incredulidade do homem faz ele se afastar de Deus de uma forma que a palavra, ela é só ler a palavra. Vem comigo ler Bíblia. Venha comigo ler Bíblia que você será tocado pela palavra e será liberto em nome de Jesus. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende, irmãos. Olha só. Então, se alguém teme a Deus, tem temor a Deus. O que é o temor a Deus, irmãos? Temor a Deus é viver na dependência de Cristo, é viver na dependência da palavra. É eu tento viver a palavra, se eu pecar eu tenho no céu um advogado, mas eu não vivo na prática da libertinagem. Tudo posso. O mundo pode, eu posso também, eu sou filha de Deus. Não tem como viver, irmãos, tomar o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não tem como adorar a Deus e adorar os demônios. Não tem como tu louvar a Deus e louvar aos demônios. Ou tu é de Deus ou tu é de Satanás. Tu tens que decidir o caminho que tomas. Porque se tu achar que tu estás indo no caminho de Deus, mas vivendo as práticas que adoram a Satanás, tu não vai chegar na porta. A porta é estreita. Nós já lemos que a porta é estreita e poucos é que a encontram. Então, te afaste das obras do mal, te afaste das obras da carne, te afaste de todas as práticas pecaminosas que fazem adoração a Satanás e venha adorar somente a Deus. Sabemos que, pelo contrário, se alguém teme a Deus, tenha medo, temor ao Senhor. Eu fazia aquilo lá no mundo, agora eu não faço mais. Eu roubava, não roubo mais. Eu adultero, não adultero mais. Eu cantava músicas do mundo, não canto mais. Eu tenho a Deus, eu sou crente, eu sou cristã, eu sou luz. Eu não posso estar nas trevas. Eu temo a Deus e pratica a sua vontade, teme a Deus e pratica a sua vontade, é estar nos cultos, adorando a Deus, orando. Não consegue orar 1 hora? Ore 5 minutos, mas ore diretamente com o seu coração a Deus, não a outros deuses. Então ele diz aqui, ele declara a este, ele atende. Por quê? Ele atende aqueles que temem a Deus. Aqueles que não se acham os melhores, os santarrão, não. Mas aqueles que são humildes para entender, eu dependo de Deus. Eu temo a Deus, eu tenho medo. Porque o nosso Deus é amor, é misericórdia, mas é justiça também. Naum, capítulo 1, diz que ele não tem o culpado por inocente. Então a justiça de Deus chegará. Ele é o único juiz que pode julgar os vivos e os mortos. E ele chegará esse dia. E aí ele vai ver se nós temia ele de coração, adorava ele. Por isso que ele procura verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade. Não adianta confessar com a boca, estar no culto às vezes adorando, falando em línguas muitas vezes.
Só que aí, no outro dia, tá lá cantando música do mundo, adorando a Satanás, buscando, invocando coisas satânicas para dentro de casa. Como que pode isso, irmãos? Numa fonte não pode sair água doce e salgada. Ou ela é doce ou ela é salgada. Não existe água saloba vindo da Bíblia. Ou tu adora Satanás, ou tu adora a Jesus. Ou tu adora o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, ou tu não adora ele. Versículo 32. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Ele falou para eles. Desde que há mundo, jamais ouviu-se que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Ora, eles ouviram que Deus abriu o mar vermelho para Moisés passar. E aí esse cego estava declarando para eles, vocês não conhecem esse Deus? Porque só o Deus falava com Moisés? Mas assim como Deus abriu o mar vermelho para Moisés, este abriu os meus olhos. De nascença, cego de nascença. E se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado. Porque eles acreditavam que a cegueira dele era por causa de um pecado dos seus pais. Que acreditavam que alguma coisa, porque aonde há conversa, aonde há fumaça, tem fogo. Se os próprios perguntaram para Jesus, estes aí, quem que pecou? Foi os pais dele que pecou para este homem ser cego de nascença? Então esse rumor já existia na cidade. Este é um pecador, porque nasceu cego, nasceu sem vista. Mas o Senhor disse que era para a glória de Deus. Não foi ninguém que pecou, foi para a glória de Deus, para ser manifestada a minha obra. E foi. E aí eles retrucaram, dizendo, tu és nascido de pecado e nos ensina a nós? Olha, não existia humildade, irmãos. A pessoa é curada, é tocada por Jesus, é escolhido como um instrumento para manifestar a graça e a misericórdia de Deus, a obra de Deus. Aí fala que Jesus é o Cristo, aí o que é que eles falam? O invejoso fala, tu és nascido de pecado e queres ensinar a nós? É isso que a falta de humildade faz, irmãos. E os expulsaram. Jesus revela-se ao cego. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Aleluia, Jesus. Jesus se apresenta para o cego, foi eu que te curei, foi eu que te coloquei à vista, filho. Porque então ele era cego, ele colocou um lodo e mandou se lavar. Jesus não ficou ali esperando ele. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Aleluia, Jesus. Creia no teu milagre, creia em quem Deus te fez, creia nas promessas que o Senhor te fez e nada vai te faltar. Adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele na solitude, adore Ele no meio da multidão, adore Ele na rua, adore Ele no quarto, adore Ele aonde você estiver, adore Ele, porque Ele vai te segurar na hora da tempestade. É Ele, irmãos, não é homem. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Porque eles não viam a glória de Deus, mas aquele que não via, viu a glória de Deus. Você entende, irmãos? Alguns dentre os fariseus que estavam por perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vimos, subsiste o vosso pecado.
o pecado da cegueira de não ver a glória de Deus curando o cego de nascença. Eles eram mais cegos do que aquele próprio cego. Por isso vamos crer, irmãos, nos feitos do Senhor. Quando alguém chegar contando um testemunho, creia que o Senhor Jesus está fazendo a sua obra ainda no meio de nós. E até o dia do toque da trombeta, grandes coisas o Senhor fará por nós. Eu creio. Se creres, verás a glória de Deus. Amém, queridos? Amanhã, capítulo 10 de João. Fiquem na paz do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço com muito carinho. Vai lá, se inscreve, @josimersouza6227. Deixe o seu like. Envie essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder abençoar. Seja um missionário na obra do Senhor Jesus. Vamos abrir as vistas daqueles que ainda não veem a verdade da palavra. Amém, queridos? Deus os abençoe.